Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da revista Educação. Sou Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É bom demais estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos nos atualizar sobre a nova norma regulamentadora número 1, conhecida como NR1, estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Entre as novidades está que empresas, incluindo escolas, serão obrigadas a prevenirem riscos psicossociais de seus funcionários a partir de maio de 2026. Vale lembrar que em 10 anos, o afastamento profissional nas várias profissões por transtornos mentais mais que dobrou. Chegou no ano passado a 472.328 licenças, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Para nos orientar sobre a NR1, convidamos as advogadas Laila Brandi e Maria do Carmo Garagna Reis. Laila é especialista em Direito Processual Civil, Educação e sócia na Perello Sociedade de Advogados. Ela é assessora em escolas nas mais diversas áreas do direito. Já Maria do Carmo é especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, sócia da Garagna e Gomes Sociedade de Advogados. Meninas, muito obrigada por aceitarem o convite e estarem aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço, Tatiana, pelo convite. É sempre bom conversar com vocês da Revista Educação, né? Que é um espaço super acolhedor para as escolas, é um lugar que tem sempre bons debates, então é sempre bom conversar com vocês. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigada também. Meninas, por que a NR1 foi atualizada e quais são as novidades que a gente precisa conhecer? Então, vamos lá. A norma regulamentadora, ela veio desde 1978, ela existe desde 1978, desculpa, e ela estabelece normas e diretrizes para assegurar o ambiente de trabalho seguro e saudável. Depois da edição da CLT, que foi lá em 1950, né, o Ministério do Trabalho editou várias normas para regulamentar todas as condições de trabalho, e sejam os trabalhos insalubres, perigosos, várias normas de conduta que regulamentam todas as situações de exposição em relação à saúde e à segurança do trabalhador. Essa norma regulamentadora número 1 veio lá em 1978 e foi a primeira delas para regulamentar algumas atividades. Por que ela teve que ser alterada? Porque as condições de trabalho atuais são muito diferentes, né? Cada vez mais existe uma alteração em relação a esse ambiente de trabalho. E ela foi alterada para atualizar as medidas de proteção com os novos formatos de trabalho de hoje, principalmente o trabalho remoto e o trabalho à distância, adaptado a essas novas tecnologias. O que se identifica hoje na atualidade é exatamente assim, a norma antigamente ela dava enfoque para as condições de trabalho físico, químico e ergonômico. Basicamente era isso que ela estabelecia. Com toda essa mudança e hoje, principalmente com enfoque na questão da saúde mental do trabalhador, que não havia essa atenção antigamente, ela hoje existe também um critério do psicossocial. Quer dizer, o empregador, além das condições físicas, químicas e ergonômicas, como eram obrigado a respeitar as normas antigamente, estabelecer critérios para a saúde do empregado, hoje ela estendeu para a questão psicossocial, porque, como você já antecipou, houve realmente, de fato, um aumento explosivo da questão mental do empregado, né? Muita gente ficando doente por conta das condições de trabalho. O ano passado já houve uma regulamentação de que o burnout já foi considerado uma doença ocupacional. Nós já tivemos um caminho para se entender que essa doença psicossocial, ela é também uma doença decorrente da relação de trabalho. Então, ela veio exatamente para isso, para regulamentar essas questões e as mudanças, quais são as mudanças importantes? A questão do psicossocial que foi incluída formalmente na norma, né, porque antes era uma coisa mais espalhada,
vinha uma coisa muito mais das ações trabalhistas, né, que identificavam as doenças do trabalho, mas, né, principalmente as relacionadas ao estresse, e agora a norma estabelece esses critérios, tá. Então ela acrescentou essa questão do psicossocial, né, dessa obrigação, ela ampliou o conceito do ambiente de trabalho, para também abranger a questão do trabalhador dentro da sua casa, no trabalho à distância ou home office, né, ou teletrabalho, como queremos chamar, tanto faz. Então o empregador tem obrigação também de fiscalizar as condições de trabalho do empregado, tanto no ambiente da empresa, como também no ambiente do trabalho remoto. Se ele vai trabalhar em casa, ele tem que ter as condições adequadas para isso. Isso inclui a cadeira que ele senta, né, a posição que ele vai ficar, a quantidade de horas que ele vai trabalhar, porque é muito comum quando você trabalha em casa você estender sem perceber essa jornada, né, porque você está naquele ambiente, você para, vai tomar um cafezinho, mas você está ali, né, às vezes você começa a trabalhar muito mais cedo, termina muito mais tarde. Então ele estendeu também que há necessidade dessa regulamentação também para o trabalho fora de casa. O que eu acho muito importante nessa norma, nessas alterações, é que trouxe também uma responsabilidade para o empregado. O empregado tem que compartilhar com essas decisões com o empregador. Ele faz parte desse processo. Então, há a possibilidade do empregado tanto fazer as denúncias em relação às condições de trabalho dele ou de outro colega, né, isso também envolve a CIPA, também houve uma alteração recente da CIPA, incluindo determinando a responsabilidade dos cipeiros, né, dos membros da CIPA, também investigarem as condições de assédio, tanto moral quanto sexual, e aí o empregado, tanto através da CIPA ou individualmente, ele também tem a obrigação de relatar ao empregador, denunciar ao empregador essas questões. E também autoriza o empregado, sem que ele seja punido por isso, a se recusar a fazer um trabalho que ele entende que é perigoso, né. Então são essas as principais alterações, a inclusão do psicossocial dentro do rol, que deve ser observado, deve ser estabelecer normas, a ampliação do conceito e a responsabilidade do empregador. E Né? para pôr em prática isso, o empregado vai ter que estabelecer, alguns questionários, né, fazer ter uma rotina mais atuante em relação à questão preventiva, tá. Tá. E, Basicamente são essas questões. e o que a lei entende como riscos psicossociais? O que exatamente seriam isso? Que é o que a gente tem mais enfoque aqui, principalmente para a Certo. escola. Psicossocial é tudo o que está relacionado à saúde mental, é o bem-estar mental do empregado, né. Então, evitar aquelas condições de estresse exacerbado, de pressão, de cobranças exageradas, de falta de devolutiva. O empregado tem que ter a devolutiva do trabalho dele, o empregado tem que ter o apoio do superior hierárquico, ele tem que ter um canal de comunicação para ele falar, para ele se manifestar. Mais ou menos são essas questões relacionadas todas à saúde mental. Tá certo. Agora vamos olhar para a Tatiana, escola. posso Pois não, posso Laila? complementar? Lógico. A norma, ela equiparou, né, ela igualou o risco psicossocial aos outros riscos que já existiam, né? E embora ela não traga expressamente o que é risco psicossocial, a gente já conhece, né? É tudo aquilo que é ligado à rotina, às relações interpessoais do empregado, tudo isso faz parte desse risco psicossocial, né? E é como a Maria do Carmo trouxe aqui, a alteração da norma, né, ela determina que o empregador faça o gerenciamento dos riscos ocupacionais, então essa é a questão preventiva, né, que o empregador tem que fazer, e que ele implemente o programa de gerenciamento de riscos. Então, é tudo isso nessa questão prévia que a Maria do Carmo trouxe, né, que a norma trouxe de importante, e o risco psicossocial ele foi igualado aos outros que já existiam, né? Então, é sobre essa rotina de trabalho, sobre esse lugar que o funcionário é colocado no ambiente, né? E como é exercido ou não uma pressão, ou ele está alocado num trabalho que ele deve fazer, é tudo isso, assim, a norma não traz expressamente, então vai do empregador, quando ele tomar essas medidas preventivas, ele vai entender o que ali naquele grupo está estabelecido como risco psicossocial. Excelente, Laila. Obrigada aí por acrescentar isso. E aí eu vou para a escola. Na escola, o
que vocês acham que são os principais desafios para implementar essa normativa? E o que seria mais já comum, que a gente já tem na rotina, então seria mais fácil? Como é que vocês veem essa implantação no espaço escolar? Vou começar pelo mais fácil, então, Tatiana. Eu acho que as escolas, elas já têm um lugar de escuta ativa importante, né? A escola, o gestor escolar, ele é da natureza do trabalho dele ouvir, entender e ter essa proximidade muito com as famílias, com os alunos, né, com os pais. E isso deve ser praticado com os funcionários também, né? E normalmente quem está na gestão da escola, quem está na linha de frente, já esteve no lugar do professor, né? Quantos coordenadores, orientadores, diretores já não foram professores, regentes de matéria ou de sala, mesmo quando a gente fala da educação infantil. Então, eu acho que esse lugar seguro que a escola tem de escuta ativa vai facilitar esse trabalho prévio, né? Esse trabalho mais de cuidado antes do problema. Então, eu acho que para as escolas tem essa facilidade. Eu acho que a dificuldade hoje é que a relação, e isso eu vejo muito aqui no meu dia a dia, a relação família-escola, ela se alterou muito ao longo do tempo, né? Enquanto a escola antes era o lugar que os pais deixavam os filhos com aquela segurança total, hoje a gente vê muitos questionamentos às escolas, né? Acho que daria um outro podcast a gente conversar sobre essa relação. Mas hoje a gente vê uma alteração dessa relação. Então, os professores, eu sinto muito no dia a dia, os professores e as lideranças muito preocupadas com como lidar com essas questões, com esses desafios, né, que surgem. E eu acho que isso vai trazendo essas preocupações e muitas vezes tornando o ambiente escolar mesmo mais tenso para quem está no dia a dia, né? Então, essa é a dificuldade. E a rede social, o uso da rede social indiscriminado por quem frequenta escola, quer sejam alunos, quer sejam pais, isso também traz uma preocupação, né? Porque como é que você coíbe que ocorram esse tipo de situações que agravam a saúde mental do trabalhador, enquanto a gente vê que a rede social é o primeiro refúgio de alguém que quer reclamar, de alguém que quer contar que não ficou satisfeito com uma solução, né? Então, eu acho que na escola esses serão os desafios. Fora os desafios do dia a dia, né? De que se você precisa afastar um professor, recompor aquilo ali, se é um professor regente de uma matéria, se é regente de uma sala, é muito difícil e tem todo um custo financeiro sério, né? Então, eu acho que a maior dificuldade da escola hoje é essa questão da relação, mas a facilidade é que essas relações de lideranças, elas costumam ser muito próximas, né? Então, eu acho que um gestor de escola, um bom líder, né, que tem aquele projeto pedagógico bem apropriado para ele identifica muito rapidamente se alguém está ali precisando de ajuda desse tipo. Exato, acho bem legal que você coloca, Laila, que é olhar para todos e todas que estão no espaço, para toda a comunidade escolar, né? Entendendo que todos participam dessa rede de construção de aprendizagens, na verdade, né? Porque esse diálogo, essa participação que você diz é parte dessa formação, né? E juridicamente, como é que essas questões, né, do próprio afastamento que vocês trouxeram, que um funcionário ou um professor traz, pode ter, leva aí um problema para secretarias de educação e para escolas. Então, como é que juridicamente esse afastamento pode trazer algum complicador ou ser uma questão a ser pensada por secretarias, gestores de rede particular, enfim, como faz? Eu acho que eu posso começar e a Maria do Carmo vai complementar de forma mais técnica, mas eu acho que é isso, né? O afastamento juridicamente ele tem muitas implicações, né? Olhando do lado da escola. O afastamento pode gerar na comunidade escolar alguns problemas, né? Se você não conseguir recompor aquele funcionário de forma imediata, e se ele tem um atendimento no dia a dia, a escola pode até na esfera civil ser demandada por alguma família, por algum pai. Então, isso juridicamente tem implicações sérias, né? Com relação às secretarias de educação, pode sim acontecer de reclamação, pode acontecer de uma fiscalização também nessa seara, e aí a Maria do Carmo vai poder falar sobre a fiscalização em relação à NR1 mesmo, mas sim, podem ter essas implicações. O que eu vejo hoje é que a maior implicação jurídica é essa: se você não recompor e seu trabalho não conseguir ser feito como ele sempre foi, por conta desse afastamento, você pode ter problemas jurídicos que se estendem para outras esferas, né? Porque daí você sai da relação empregador e empregado e vai para a relação do
consumidor da escola, né? Não gosto de chamar os pais de consumidor, embora a lei os enxergue assim, mas é isso, né? Você sai, esse problema afeta quem está lá consumindo esse serviço, essa prestação de serviço educacional, né? Então, eu acho que juridicamente essas podem ser implicações mais sérias, assim. E do ponto de vista trabalhista, o afastamento do empregado, além de quebrar essa relação de confiança que tem entre a pessoa que está na escola, né, diretamente com teus filhos, né, ali te atendendo, ele tem as implicações financeiras também, né, e a dificuldade da reposição. O empregador tem aquele ônus de arcar com aqueles primeiros 15 dias do afastamento, antes para depois poder encaminhar o funcionário para o INSS, e tem também as implicações que podem respaldar nas ações trabalhistas, né, porque se for identificado numa ação trabalhista o nexo entre aquela doença o formato de trabalho, né, desse empregado, o empregador pode ter uma responsabilidade muito grande, ele pode ser condenado em indenizações importantes, né, de cunho civil, de cunho moral, né, que também é do civil, e eventualmente até de uma pensão vitalícia para o empregado. Então pode ter uma consequência muito grave, sim, se for identificada uma doença que não tem cura, né, o empregador vai ser responsabilizado a indenizar pelo resto da vida útil daquela pessoa, né, do que é considerado como vida útil. Então as implicações são muito importantes, né, e além dessa questão toda de você perder o teu funcionário no meio do ano e a reposição ser uma loucura para você encontrar um profissional, né, que estabeleça outra relação de confiança com os alunos, tenha todas essas questões que pode ter implicações na esfera trabalhista também. Acho que Tá. basicamente seriam isso, né, as questões em relação às questões trabalhistas, em relação aos afastamentos. Vocês trouxeram aí algumas situações em que a gente precisa se adequar como escola, e se chegar lá maio de 2026, né, que tem todo esse tempo, o que acontece se a escola não cumpre essa normativa, não se organiza para que tudo isso esteja em ordem? O que pode acontecer juridicamente com a escola? Sim, havia um primeiro momento dessa norma ser vigorar a partir de agora, de maio na verdade ontem, né, de maio de 25 de maio de 2025. Agora, até maio de 26, vai haver uma fiscalização só para orientações, tá? Ela vai ser uma fiscalização mais pedagógica, mais orientadora. A partir de maio do ano que vem, serão aplicadas as medidas punitivas. Então, se o empregador não está ali com o checklist direitinho de tudo que ele tem que fazer, de todas essas revisões que ele tem que fazer, esses questionários, né, implementar todas essas medidas de segurança, ele vai ser punido. Ele tem as multas, que as primeiras multas não são muito importantes, tá? Elas têm um limite de mais ou menos R$ 6.000, mas considerando a reincidência, elas poderão ser majoradas em valores bem altos, elas podem ser multiplicadas por 50 vezes. Então, ele vai estar sujeito às penalidades bem importantes. Então, nesse primeiro momento, uma fiscalização mais orientadora e a partir de maio uma fiscalização efetiva com aplicação de multas bem consideráveis e valores importantes. Então é importante que o empregador já se adeque isso agora. Né? Na verdade, eu entendo que já passou do prazo do empregador fazer esse tipo de adaptação, porque a gente já tem essas questões todas na esfera trabalhista, né, no poder judiciário. Então, hoje o empregador já está sujeito a penalidades importantes se ele não cumprir com as condições de trabalho adequadas, né, e agora é o momento dessa adaptação, e não vai ser fácil de fazer essa adaptação, né, porque a gente tem que olhar para muitos setores, fazer todo esse interrelacionamento entre empregado, né, essa participação dos empregados, quebrou muito aquela questão do empregador estar aqui em cima e o empregado estar aqui embaixo, né? Hoje a gente tem uma proximidade maior, na medida que também se exige essa postura do empregado. Eu acho que todo esse conceito de empregado, de empregador, vai ter que ser alterado para que tenha uma proximidade. Mas como a Laila falou, no ambiente escolar eu também entendo que essa relação é muito próxima, né? Porque exatamente como tem esse olhar pedagógico, esse olhar do acolhimento,
eu entendo que as escolas não vão ter dificuldade, muito menos dificuldade, pelo menos em relação às demais empresas, porque existe realmente uma questão hierárquica mais importante. A escola já tem esse enfoque, né? E por isso eu acho que eles vão ter um pouco mais de facilidade, mas a nossa orientação é que eles façam isso já, para que não tenham depois que enfrentar essas questões, essas penalidades todas a partir de maio de 26. Legal. E que recado Tatiana, vocês eu acho têm para a que gente ainda sobre essa temática, que ainda não falamos, vocês acham importante reforçar? Tatiana, eu acho que, complementando até o que a Maria do Carmo falou agora, agora é o momento para o gestor da escola, né, que ele vai entender, assim, a apresentação lá da Feira de Ciências está chegando. Então, agora é a hora de fazer um ensaio final ali de tudo que vai ser apresentado. Então, a lição de casa que já é feita, só que agora ela vai ser feita com procedimento, com passo a passo que a norma traz. Então, agora é a hora de mapear esses riscos. E como é que mapeia os riscos? É como a Maria do Carmo colocou, é trazendo o empregado para que ele fale, para que ele conte, para que a angústia dele seja colocada. E aí, sempre que eu converso com o gestor de escola, né, quando me traz um problema, eu falo, deixa tudo muito bem delimitado ali no dia a dia, porque em eventual processo, e aí advogado vai pensar sempre no problema para te orientar como é que você está resguardado naquele problema. Se você fez bem essa lição de casa que a norma traz, né, de mapear os riscos, de fazer o gerenciamento, você também está protegido, né, porque você chamou o empregado para essa participação. Então, isso é importante. A escola vai ter problema se ela não fizer essa lição de casa, é aí que o problema vai surgir. Se você não fizer, se você não cumprir a norma, e aí, como a Maria do Carmo trouxe, as multas, além das multas administrativas, aí eu penso na repercussão para a imagem da escola mesmo, né? Nossa, essa escola teve tantos afastamentos, né? Porque no começo você comentou que houve uma explosão de afastamentos por saúde mental, né? E o Ministério da Previdência trouxe um dado recente que 2024 foi o ano que teve o maior número de afastamentos nos últimos 10 anos. De 2023 para 2024, esse aumento foi de 68%. Então é alarmante, por isso que a norma também foi alterada, né? Então pensa isso para a reputação de uma escola. Então, a lição de casa bem feita, ela vai deixar a escola mais tranquila e vai eliminar esses riscos, né, de certa forma. O conselho que eu daria hoje para o empregador é esse: escutar, escutar o empregado, observar o empregado, né, porque tinha sempre aquele conceito de que o empregado está sempre naquela posição de reclamação, né, de exagero nas condições, mas o empregado tem que ser escutado. E outra questão que eu identifico muito, que as empresas, de uma maneira geral, não dão atenção, é para a CIPA. A CIPA, ela não tem um papel só formal, ela tem que ter um papel efetivo, ela tem que atuar. E agora, como já tem essa questão, essa responsabilidade da CIPA também dessa investigação, o empregador deve exigir que a CIPA realmente seja uma CIPA atuante, né. Então tem que disponibilizar os canais de comunicação, os canais de denúncia, tem que, estabelecer regras para que exista a proteção, o anonimato dessas denúncias, para que a pessoa possa se sentir à vontade em fazer as denúncias, e cobrar efetivamente essa posição da CIPA, que hoje é muito morta em todas as empresas, né. Ela tem só aquele conceito: "Ah, eu vou estabelecer a CIPA, vou cumprir com a regra para não ter multa, mas a CIPA tem que ficar quietinha, ela não pode participar". Hoje é completamente diferente, ela tem que participar, ela tem que ser atuante, agora para ajudar, inclusive, o empregador a identificar essas questões e elaborar os planos de ação. Então acho que basicamente seriam essas as novas posturas, a atualidade. Acho necessárias, né, meninas? Na verdade, a gente está falando de olhar para as pessoas, entender que quanto mais as relações forem positivas, melhor para todo mundo, né? Uma questão para quem produz, para quem vende, para quem compra, mas principalmente para o dia a dia que é feito aí de pessoas e as suas relações. Muito obrigada, Maria do Carmo, muito obrigada, Laila, por esclarecer para a gente um assunto tão importante. Muito bem disse a Laila, reforçando os dados, que é urgente de se colocar em prática. Não pela multa, né, Maria do Carmo, mas pela saúde de todos nós. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada também, fico à disposição. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite.
Obrigada, Tatiana, obrigada pela oportunidade e mais uma vez, é sempre bom conversar com vocês e nós estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas aí dos gestores sempre que precisarem. Obrigada. Este assunto é urgente, até porque, voltando aos dados do Ministério da Previdência Social, daquele total de 472.328 licenças, os 3 principais diagnósticos são transtorno de ansiedade, com 141.414 licenças, depressão, com 113.604 licenças, e transtorno depressivo recorrente, com 52.627 licenças. Quando a gente leva esse assunto para o espaço escolar e busca medidas e cuidados com a saúde mental e social de toda a comunidade, nós estamos humanizando cada vez mais esse espaço, entendendo que ele é feito de pessoas, por pessoas, para pessoas, que precisamos acolher a todos e todas com seus talentos, dificuldades e histórias e necessidades. Vamos pensar nisso? Continue nos acompanhando. Se gostou desse episódio, não esqueça de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts@rfmeditores.com.br. Nos siga em nossas redes sociais, Revista Educação, e saiba mais sobre o que acontece no setor pelo nosso site www.revistaeducação.com.br. Até o próximo episódio.